não era um probleminha qualquer que se levantou contra Ezequias. Foi um problemão. Tratava-se de um inimigo poderosíssimo, um problema gigantesco. Eu quero que você lembre que Jesus alertou que no mundo nós teremos aflições, independente de sermos fiéis a Deus. Mesmo que você seja totalmente fiel a Deus, nesse mundo você terá aflições. Por quê? Porque o pecado de Adão e Eva tornou esse mundo maldito, a terra se tornou maldita. Então, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos enfrentar luta, vamos enfrentar aflições, mesmo que sejamos pessoas absolutamente fiéis a Deus. Então, esse Senaqueribe aqui, o rei da Síria, vinha conquistando todas as cidades, um exército poderosíssimo, e ele não tinha perdido para nenhum exército inimigo. A maioria das cidades se entregavam, levantavam bandeira branca, não queriam nem lutar contra ele, porque sabiam que era suicídio. Então, militarmente falando, o rei Ezequias não tinha nenhuma chance de vencer essa batalha, porque o exército de Senaqueribe era muito poderoso. Ezequias não tinha nem um décimo do poder que esse homem aqui tinha. Como fazer diante do inimigo tão poderoso? Vamos ler 2 de Crônicas, capítulo 32. 2 de Crônicas, capítulo 32. Se sair algum versículo errado, me corrija, que eu fui fazer uma correção agora de manhã e dei um controle que embaralhou tudo. Eu tentei consertar, mas acontece. Todos encontraram? 2 de Crônicas 32, versículo 2 a 8. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Versículo 6. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Falou ao coração do povo, deu ânimo, injetou fé. Não temam, não se assustem, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Versículo 8. Com ele, no Senaqueribe, está o braço de carne, poderio militar, as armas, toda espécie de poder estava com ele. Mas conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Que bom é saber que Deus guerreia nossas guerras. Deus luta as nossas lutas. Nós nunca estamos sozinhos. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, veja só, esse Senaqueribe aqui, o poderoso rei da Síria, usava uma tática, naquela época, de gerar medo no exército inimigo. Ele trabalhava intimidando. Senaqueribe era tão abusado, mas tão abusado, que ele enviou mensageiros para afrontar o rei Ezequias e o povo de Deus. Veja como esse homem era. Ele enviou os seus servos Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém. No versículo 10, diz assim: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Em que vocês confiam para ficar dentro da cidade, achando que vão conseguir me vencer? Porque nas outras cidades que ele tinha passado, não havia nem guerra. Era tão poderoso o exército desse homem que as cidades se rendiam, sem precisar lutar. Ele, de repente, vê em Jerusalém um movimento de confronto, e iam confrontar o rei. Versículo 11. Acaso não vos incita Ezequias para morrer à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria?
Por acaso Ezequias não está iludindo vocês, não está colocando abobrinha na mente de vocês, dizendo que nós vamos sair, nós vamos vencer, porque o nosso Deus é poderoso? Vocês não estão sendo iludidos pela voz do rei. Versículo 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, que falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Vocês não sabem? Vocês não têm acompanhado as notícias do que eu e meu pai fizemos a todos os reinos da terra? Vencemos todo mundo, ninguém foi capaz de nos derrotar. Que rei abusado, hein? Esse tal de Senaqueribe. Aí ele continua: acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Por acaso os deuses daquelas cidades conseguiram livrar? Conseguiram me vencer? Versículo 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Por que vocês estão se iludindo? O que é que leva vocês a acreditarem que o Deus de vocês vai fazer com que livre vocês das minhas mãos, do meu poder, da minha destruição, da minha perversidade, se nenhum Deus nesse mundo foi capaz de me vencer? Versículo 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Comparou Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, com os falsos deuses das outras nações. Qual foi o Deus que pôde livrar o seu povo da minha mão? Nenhum. Por que vocês estão achando que o Deus de vocês vai conseguir? Versículo 16. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. O homem era fiel a Deus, tanto no seu reino como na sua vida particular, com a vida toda de fidelidade, não vivia em pecado, se desviava do mal, fazia tudo aquilo que era agradável aos olhos de Deus, mas mesmo assim foi afrontado por um exército inimigo. O povo de Deus não é preparado para essas verdades e se assusta quando enfrenta uma luta, quando surge uma doença, uma crise financeira, uma crise no casamento. Eu não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo, eu sou tão fiel a Deus, mas aonde está na Bíblia que por ser fiel a Deus, você não vai enfrentar lutas? Onde está isso aqui na Bíblia? Em lugar nenhum. Agora você pensa que parou nessas afrontas aqui? Não. Esse Senaqueribe era abusado, tripudiava de todo mundo, escarnecia, zombava. Esse Senaqueribe poderia ser chamado Alexandre de Moraes. É verdade, podia ser chamado Alexandre de Moraes, perverso, covarde, filho do diabo. Desculpa eu fazer esse desabafo, mas tem que sair. Senaqueribe, não satisfeito em mandar mensageiros afrontar o rei Ezequias e o povo, tentar intimidar, fazer chantagem emocional, mandou cartas de afronta, escreveu uma carta. Aqui do versículo 17 em diante, o texto diz assim: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Olha aqui. Escreveu uma carta de afronta, criou o maior terror do mundo para causar medo. Você sabe que o medo é inimigo da fé. Quando a pessoa tem medo, ela sufoca a fé. O medo sufoca a fé.
Não pode ter medo. Jesus sempre dizia, não tema, não tema, não tema. Não temas é o quê? Não tenha medo. Não te assuste, não te assombre. Senaqueribe usava essa tática. Olha, meu exército é poderoso, ninguém nunca nos venceu, todas as cidades, todos os países que nós enfrentamos, nós vencemos. Como é que vocês estão achando que o Deus de vocês vai nos livrar? Vai livrar vocês. Vocês estão sendo iludidos por Ezequias. Não deixe se levar por esse papo, porque vocês vão sofrer nas minhas mãos. Eu quero discernir alguns ensinamentos que o Espírito Santo nos revela nessa história de Ezequias, que é de suma importância para a nossa vida diária. Primeiro ensinamento: antes de te atacar, o inimigo tenta te intimidar. É o que está escrito aqui. Antes de atacar Ezequias, Senaqueribe enviou os mensageiros, foram lá, olha, a gente vence todo mundo, vocês não têm chance, é melhor vocês se renderem, é melhor se entregarem, não vão nesse papo de Ezequias, de que Deus vai funcionar, de que Deus vai agir, de que Deus vai manifestar o seu poder, porque não vai. Não satisfeito, escreve uma carta de afronta intimidadora que foi lida pelo próprio Ezequias. Tem tudo isso visando intimidar. Essa carta que o rei Senaqueribe mandou tinha como objetivo o quê? Desestabilizar o rei Ezequias. O objetivo era fazer com que a dúvida, o medo, sufocasse a fé. Nunca deixe haver dúvida no teu coração. Nunca deixe o medo se estabelecer na tua vida, porque o medo e a dúvida sufocam a fé. Eu disse ainda há pouco e repito, Jesus sempre exortava as pessoas a não terem medo. Não tema, não tema, não tema. Quando Josué foi substituir Moisés, o que é que Deus falou com Josué? Vocês lembram? Ser forte e corajoso. Não tema nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tema, não te espante. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você for, aonde quer que você esteja. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, Isaías 41, versículo 10. Espero que esteja certo. Vou ler. Isaías 41, 10. Isso Deus está falando com você, está falando comigo, está falando conosco nessa manhã. Creia nisso. Então, o que é que diz Deus aqui? Não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha, meus irmãos, tem situações na nossa vida que se levantam para tentar desestabilizar a nossa fé, para tentar minar a nossa confiança em Deus. A tática da intimidação é usada para colocar você na defensiva. Ele intimida para que você não avance, para que você não tome atitude de fé, para que você fique acovardado. Essa é a tática que esse sujeito aqui usava. O inimigo quer que você recue na fé. Você lembra de Davi com Golias? Está lembrado? Golias, quando viu Davi, disse: quem é isso aí? Está pensando que eu sou o quê? Para você vir com pedras e pau na mão para me enfrentar. Eu sou um gigante. Eu sou um guerreiro invencível. Você não tirou nem o cheiro de xixi das fraldas e está querendo me enfrentar para intimidar, para desmoralizar, para esborraçar. Davi disse: olha, você vem contra mim com lanças e espada, mas eu vou contra você em um nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome do Deus Eterno. Lembra de Jezabel? Usou a mesma tática para intimidar o profeta Elias. Depois que o profeta Elias matou todos os profetas de Baal, quando Jezabel soube, mandou um recado: diga a ele que até amanhã, nessa mesma hora, eu vou arrancar a cabeça dele. Vou decapitá-lo. Olha, um profeta recebendo um recado desse de uma rainha.
esposa de um rei, desestabilizou Elias. Então, meu irmão e minha irmã, é muito importante que você nunca se deixe intimidar em nenhuma área da tua vida. Não aceite intimidação na tua vida profissional, no teu chamado para Deus. Não deixe ninguém te intimidar. Não aceite intimidação na tua vida emocional. Mantenha o equilíbrio perfeito, o teu emocional em dia. Não deixe ninguém te intimidar na tua vida espiritual. Não deixe. O diabo sabe que se ele conseguir intimidar você, o medo vai sufocar a tua fé. Será maior do que a tua fé. E aí ele vai ter um caminho livre para te controlar. Se ele intimida você com palavras, com ações, com ameaças, ele sabe que a tua fé vai ficar sufocada. Então ele vai te dominar e vai fazer de você o que ele quiser. Ande na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo e não abaixe a cabeça para nenhum mal nesse mundo, para nenhum inimigo nessa terra. Não baixe a cabeça, não se renda a nenhuma dificuldade que surja no teu caminho. Esse é o primeiro ensinamento. Outra coisa que Deus nos ensina aqui nessa história de Ezequias e Senaqueribe é que a carta do diabo não é maior do que a carta de Deus. Não tem mais poder do que a carta de Deus. É tudo mentira, é só intimidações. Por mais ameaçadora que fosse a carta que Senaqueribe me mandou, ela não era mais poderosa do que as promessas de Deus. Isso é importante a gente entender isso aqui. As promessas de Deus para a nossa vida são verdadeiras, se cumprem, são mais poderosas, são maiores do que qualquer promessa mentirosa do diabo, qualquer ameaça do diabo. A palavra de Deus, Bíblia Sagrada, é a carta que Deus enviou para a gente. Você crê nisso? Então diga amém, diga graças a Deus. Agora, a pessoa que não abre a Bíblia para ler, não tem tempo para meditar na palavra, não se faz presente nos cultos da igreja, essa pessoa, quando é ameaçada, se enche de medo. Ela não tem estrutura para enfrentar o inimigo, porque ela vive uma vida espiritual negligenciada. Olha, pessimismo, desânimo, dúvidas, incredulidade, medo, tristeza, tudo isso são cartas de Senaqueribe. Tudo isso são cartas que Senaqueribe envia todo dia para nos intimidar. Situações que geram medo, que geram angústia, que desestruturam você emocionalmente. Por favor, não deixe nada disso te atingir. Eu sempre falo com as pessoas que enfrentam lutas e problemas, não temas, crê somente. Não fique um semblante de tristeza. Não abra a boca para confessar derrota, confessar medo. Abra a tua boca para confessar aquilo que Deus promete e que nós cremos que é verdade e se cumpre na nossa vida. Amém? Terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto. As crises, os problemas, eles revelam se nós temos uma fé fingida ou temos uma fé não fingida. Os problemas que nós enfrentamos na vida servem para mostrar se a nossa fé é verdadeira ou se a nossa fé é uma fé falsa. Uma fé apenas da boca para fora, uma fé apenas de palavra. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 5, essa é uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor de uma igreja em Éfeso. Olha que coisa linda Paulo escreveu para esse rapaz. Vou ler. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, uma fé verdadeira. Eu me lembro da tua fé, Timóteo. Você não tinha uma fé fingida. A tua fé não era só de palavra, não era só da boca para fora.
A mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Então, irmãos, os inimigos, as crises, os problemas, as lutas, eles revelam se você tem uma fé verdadeira ou uma fé falsa. Veja a importância disso. Todas as lutas da vida, todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida, servem para mostrar se nós temos uma fé verdadeira ou uma fé da boca para fora. Todo problema, toda crise, todo inimigo que se levanta serve para revelar a tua estrutura espiritual. Se você é uma vida bem estruturada, você vê que no meio desse monte de ameaças, Ezequias foi orar a Deus, porque sabia que em Deus ele tinha resposta. Em Deus estava o seu socorro. Ele não foi procurar macumba, ele não foi procurar fazer corrente de 12 sextas-feiras, ele não foi pedir para alguém ungir ele com óleo, ele foi orar ao Deus Todo-Poderoso. Então, a decisão de Ezequias, diante daquela impossibilidade de vencer o rei Senaqueribe, demonstra o quê? Mostra o quê? Revela que Ezequias tinha uma fé não fingida, tinha uma fé verdadeira. Se ele tivesse uma fé fingida, ele já era o primeiro a se render. Não adianta, eles venceram todos os inimigos até hoje. Ninguém conseguiu vencer Senaqueribe. O exército dele é muito poderoso. Nós não temos nenhuma chance. Fora de cogitação, zero chance de vencer. Vamos nos render. É melhor do que perder vidas. Mas ele não faz isso. Ele tinha uma fé não fingida. Por isso eu digo sempre quando se trata de fé, não tem meio termo. Ou você crê, ou você não crê. Ou você tem uma fé legítima, ou você tem uma fé falsa. Não existe fé mais ou menos. Ou é uma coisa ou outra. Deus é radical nessa questão. Agora, um dos lados bons da crise é que ela revela como está a nossa fé. Se nós temos uma fé verdadeira, ela mostra a nossa fé está em plena evolução, está forte, está ativa. Você lembra de Ana, que queria ter filhos, mas era estéril? Uma mulher estéril vai fazer o quê? Se conformar. Não tem jeito, não tem saída. Ana se conformou? Não. Foi para o templo, orou, até que o sacerdote viu, foi falar com ela, achava que ela estava embriagada, e ela revelou qual era o motivo da sua oração. Se Deus me der um filho, eu entregarei para que ele te sirva. Deus atendeu a oração de Ana. Amém? Outro exemplo na Bíblia, Gideão. A crise revelou que Gideão, mesmo cansado, mesmo sendo o menor da casa de seu pai, tinha estrutura espiritual para liderar um exército e enfrentar os inimigos. Vê como a crise é importante. Você conhece as pessoas fortes, as pessoas de fé, de verdade, na hora do problema, na hora da dificuldade. Porque quando não tem dificuldade, todo mundo tem fé. Todo mundo abre a boca, eu creio em Deus. Ah, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, Deus é todo poderoso. É fácil abrir a boca e falar de Deus nos momentos de calmaria. Mas na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora do pega para capar, aí você vê se a pessoa tem fé mesmo. O mesmo que quando estava calmo, dizia, eu creio, eu confio, Deus é tudo na minha vida. Na hora de um problema, na hora de uma crise, muda o discurso. Aí já diz, eu não sei por que Deus está permitindo isso, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, eu sou fiel a Deus, eu vivo uma vida reta, eu não estou vivendo em pecado. E quem falou que para problemas atingir a nossa vida, precisa a gente estar em pecado? Não está na Bíblia isso aqui. Em lugar nenhum. É Deus que decide isso. E graças a Deus por isso. Porque Deus faz isso para o nosso bem. Então, tome atitude de fé sempre. E quando a crise chegar, você vai enfrentá-la sem medo.
Você não vai baixar a cabeça. Você não vai ficar choramingando pelos cantos da parede. Você vai enfrentar com galhardia, porque você sabe que o Senhor é contigo. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ok? Pastor vai ler. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por isso que o rei Ezequias entrou no templo para orar. Pegou a carta de afronta de Senaqueribe, colocou sobre o altar, apresentou a Deus. Sabe o que é que Deus falou, a resposta de Deus para a oração de Ezequias? Isaías, capítulo 37, versículo 29. Deus usa o profeta Isaías para dar resposta à oração do rei Ezequias. Entrou no templo, se prostrou no altar, pegou a carta: Senhor, veja as afrontas desse perverso. Acho que eu falei um versículo errado. 2 Timóteo. Depois a gente conserta. Portanto, é ouvir o texto. Em Fortaleza, eles projetam no telão. Então, vou ler. Isaías 37, 29. Eu porei um anzol em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Olha a resposta de Deus. Ezequias, fica tranquilo. Eu vou pôr um anzol no nariz desse sujeito. Vou trazer ele como se fosse um peixe fisgado pelo anzol. Eu farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois dessa promessa de Deus, Deus interviu, enviou um anjo e matou de uma só vez 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Um anjo apenas. 185 mil soldados. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é que as crises revelam se você está vivendo a tua vida pela fé. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de crise, revela a nossa estrutura, revela como está a nossa confiança em Deus, se nós temos uma confiança obstinada no Deus da Bíblia. No meio das ameaças, no meio do terror que Senaqueribe estava causando, Ezequias foi orar, porque ele sabia que em Deus ele podia confiar. Ele não olhou para a sua condição material, ele não olhou para o exército de Senaqueribe como todo-poderoso, ele olhou para o Deus criador dos céus e da terra. Ele disse: não se assustem, não temam, não dê ouvido a essas afrontas. Ele está querendo nos intimidar. Maior é o que está em nós do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne. Muitos soldados, muitas armas, muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Vence todas as cidades, destrói todo mundo. Mas conosco está o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra. Fica graças a Deus. Então, essa decisão de Ezequias de orar a Deus, diante daquela impossibilidade de ele vencer o Alexandre de Moraes, Senaqueribe daquela época, revela o quê? Que Ezequias vivia pela fé. Era um homem que vivia pela fé. Quarto ponto. É inevitável que venham os ataques. Pelo amor de Deus, Igreja de Jesus, aprenda isso. É inevitável que venham os ataques. Sempre vão vir ataques. Sempre vão surgir problemas. Sempre vão surgir dificuldades. No mundo tereis aflições. Por tua causa, Adão, a terra se tornou maldita. Por isso que quer nós vivamos fiéis ou não,
vamos enfrentar as mesmas lutas que os ímpios enfrentam. Olha, meu irmão, preste atenção ao avivamento que Deus fez através de Ezequias, assim que ele começou a reinar. Isso é maravilhoso. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Acera, tudo deuses falsos. Quando ele assumiu o reino, Deus operou através do rei Ezequias um avivamento tremendo entre o povo de Israel. Despedaçou a serpente de bronze. Os israelitas queimavam incenso para a serpente. E, por fim, o que ninguém esperava aconteceu. O rei Ezequias se rebela contra o rei Senaqueribe e começa dizendo: não vou pagar mais impostos a você. Você cobra imposto em todas as terras, pois a partir de agora o nosso país não paga mais um centavo a você. Isso era uma rebelião terrível naquela época. Era caso de mandar matar de imediato, mas ele não teve medo. Depois você confere isso em 2 de Reis, capítulo 18, versículo 7. Então, diante de tudo que Ezequias fez, era absolutamente certo que iam se levantar inimigos contra ele. Isso é um segredo que Deus nos revela. Quanto mais você é fiel a Deus, quanto mais você vai ser atacado pelas forças do mal. Quando eu digo forças do mal, não é demônio nos ares, como esses picaretas dessas seitas ficam botando terror no povo. As forças do mal são pessoas querendo desviar você da fé, querendo te desencorajar, querendo te levar para uma vida de erro, de pecado, querendo convencer você que Deus não existe, que não vale a pena ser fiel a Deus. Então, quanto mais você for fiel a Deus, mais ataque você vai sofrer. Eu entendo que quando nós somos fiéis a Deus, todos nós, a primeira coisa que acontece é que a gente bate de frente contra o diabo. Quanto mais fiel a Deus eu sou, mais eu vou bater de frente com Satanás, com os filhos do diabo, com os mensageiros do inferno. E só bate de frente com o diabo quem anda no caminho de Deus. Só quem não anda no caminho de Deus já pertence a ele. A segunda coisa é que na tentativa de fazer você parar, de desestimular você, o diabo tenta te convencer a não agradar e não obedecer a Deus. Você já viu aquela pessoa que chega para você? Você vive na igreja, mas você está enfrentando problemas. Você está passando por uma crise financeira. Você foi vítima de uma doença. Olha, não vale a pena esse negócio de igreja, não. Não vale a pena viver obedecendo a Deus. Já ouviu gente que fala isso? São mensageiros do diabo. Começam a falar coisa para mostrar que você tomou a decisão errada. Quando você tomou a decisão de viver por fé, de confiar na palavra, eles querem mostrar que você errou, que não vale a pena obedecer a Deus, não vale a pena ser fiel a Deus. Aí eu pergunto, quando você enfrenta lutas, você se deixa intimidar por palavras negativas? Quando você está enfrentando uma luta grande, que causa dor, sofrimento, angústia, você se deixa intimidar por palavras desencorajadoras? Esquece Deus. Para que ir à igreja? Olha, eu não vou, estou com minha vida destruída, você também está com a tua. Tenho problemas, você também tem. Não vale a pena, fique em casa. Isso é bobagem. Eu pergunto, mesmo enfrentando lutas, você continua sendo servo fiel a Deus? Você continua servindo a Deus? Você continua obedecendo os mandamentos de Deus? Quinto lugar, Deus não compete com ninguém. Isso é importante. Você vê, Deus podia ter mandado um exército de 185 mil anjos. Não podia? Mas se Deus tivesse mandado um exército de 185 mil anjos, o tal de Senaqueribe ia dizer: agora apareceu esse Deusinho querendo medir forças comigo.
Está querendo medir forças, é? Eu disse, para mostrar a você que eu sou todo poderoso, vou mandar um anjo só. Eu, se fosse Deus, mandava só a asa do anjo. Não precisava nem um anjo inteiro. Deus só enviou um anjo para mostrar a Senaqueribe que ele não estava medindo forças com Senaqueribe. Deus não mede forças com ninguém. Eu penso e tenho absoluta certeza que Deus gosta, se agrada quando nós cremos. Não existe outra maneira de agradar a Deus. Creia nisso. Nós só agradamos a Deus quando nós vivemos por fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não há uma dualidade de poder nesse mundo. Alguns pastores, algumas igrejas ensinam que há uma dualidade de poder. Por isso que você vê crentes que dizem assim, irmão, precisamos evangelizar mais, porque o diabo está levando vantagem. O diabo está levando vantagem? Que Bíblia você encontrou isso, meu irmão? Quem te ensinou isso? Que o diabo leva vantagem? Não há possibilidade do diabo levar vantagem. Outros dizem assim, irmão, vamos evangelizar porque o diabo tem lançado muitos filhos de Deus no inferno. Lançado filho de Deus no inferno. É triste você saber que milhões de pessoas no mundo acreditam nessa mentira. O diabo está lançando muitos filhos de Deus no inferno. Sabe quantos filhos de Deus o diabo lança no inferno? Nenhum. Diga aí, nenhum. Bem forte, nenhum. O inferno não foi preparado para os filhos de Deus. Não foi. Abre Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo 41. Jesus falando da sua segunda vinda, ele coloca as ovelhas do lado direito, os cabritos do lado esquerdo, e ele diz, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Você vê que esse negócio de esquerda é perigoso. O negócio é a direita, a esquerda é do diabo. Olha o que Jesus vai dizer aos que estão à esquerda. Atenção, rapaziada do PT, do PSOL e outra laia semelhante a essa. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus... O inferno foi preparado para quem? Pastor, mas não eram pessoas que estavam... Espíritos malignos revestidos de carne. A descendência da serpente. Então, Deus é tão tremendo, irmão, que a nossa capacidade de compreensão é pequena demais diante do poder de Deus. Por mais que a gente queira entender, não dá para compreender com essa nossa mente finita o poder de Deus. Você olha para o universo, é difícil você mensurar esse poder. É uma coisa espetacular, é uma coisa tremenda. Por isso que ninguém ameaça a majestade de Deus. Ninguém nesse mundo, nem fora dele, consegue ameaçar a majestade de Deus. Outro ponto importante. Quem mexe com o diabo, quem mexe com o cristão, está mexendo com Deus. Isso é para você não ter medo de ninguém. Não ter medo de ameaça. Ah, porque fulano rogou uma praga. Será que vai pegar em mim? Gente que bota uma planta chamada Comigo Ninguém Pode na entrada da casa, não, para espantar olho grande. Que história de olho grande? Deus fez questão de dizer em Isaías capítulo 37, versículo 23, olha o que ele diz, Isaías 37, 23. A quem afrontastes e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Você está vendo o que é que eu falei ainda há pouco?
Quando alguém se levanta contra um escolhido, contra um eleito, contra um filho amado de Deus, na verdade está se levantando contra o próprio Deus. Está se levantando contra Deus. Vai pegar o bonde errado. Pega o bonde errado. Se levantou contra o Filho de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Então, Deus pergunta: a quem você desafiou? E de quem você zombou? Contra quem você levantou a voz? Para quem você olhou com arrogância? Que era o caso de Senaqueribe e seu exército poderoso. Para o Santo de Israel. Quem mexe com o Filho de Deus está se metendo com o próprio Deus. Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, o apóstolo, antes de ele se converter, era um perseguidor implacável dos cristãos. Quando ele ia para Damasco, levando ordem das autoridades religiosas para prender, arrebentar, matar os cristãos, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele viu uma luz brilhar, ficou cego, caiu do cavalo e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Está vendo? Quem persegue um filho de Deus está perseguindo o próprio Deus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Jesus e a igreja são um. Quem mexe com a noiva do Cordeiro vai se haver com o Cordeiro. Quem mexe com a igreja vai se ver com o dono da igreja, que é o Deus Todo-Poderoso. Isso não te traz paz? 8º lugar. Em Deus você vence onde todos perderam. Todo mundo perdeu para Senaqueribe. Mas a Bíblia diz que em Deus você vence onde todos perderam. O reino da Síria era um reino poderosíssimo. O rei era cruel, era perverso, condenava pessoas a 15 anos, 17 anos de prisão, sem a pessoa ter feito nada. Decapitava pessoas. A pessoa viva tirava membro, cortava um braço fora, uma perna. Então, várias nações haviam sido destruídas por esse poderoso exército de Senaqueribe. Várias nações. Esse sujeito aqui já tinha vencido tanta gente que ele pensou que ia fazer o mesmo com o Deus de Ezequias. Isso não vai ser diferente. Quem Ezequias pensa que é? Quem esse povo pensa que é? Então eu sempre clamo a Deus que Deus nos fortaleça para que nós possamos vencer todas as batalhas onde todos perderam. Todo mundo perdeu, todo mundo se deu mal, mas eu vou me dar bem. Eu não sou todo mundo, mas todo mundo quebrou a cara, mas eu não vou quebrar a cara. Ezequias orou e Deus respondeu, usando o profeta Isaías mais uma vez, capítulo 37, versículo 22. Olha que coisa espetacular. Isaías, capítulo 37, versículo 22. Deus falou assim: a filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. Quer dizer que, além de Deus ouvir, responder e intervir através da oração do rei Ezequias, Deus também encorajou o próprio rei Ezequias a zombar dos inimigos. Ele zomba deles. Não tenha medo. Despreze e zombe, meu irmão, daqueles que tramam o mal contra a tua vida. Despreze. Ah, meu vizinho é macumbeiro, pastor, e todo mundo tem medo dele, mas você não tem. Mas ele às vezes ameaça: vou fazer um trabalho, faça 2. Não é pouco. Pastor, eu dou meu endereço, CPF, RG, para qualquer pai de santo, em qualquer lugar do Brasil, fazer trabalho contra a minha vida. Aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Você crê nisso?
Então, toda vez que nós superamos os medos, os traumas, a insegurança, a gente zomba daqueles que nos afrontam. Você zomba. Você não se curva, você não se baixa. Quando Deus nos fortalece diante das lutas, a coragem desperta dentro da gente. Aquela preocupação que nos trava sai. Teu rosto muda as feições. A pessoa que é de Deus, ela tem um semblante de calma, de paz, de confiança em Deus, mesmo no meio da guerra. Você está numa guerra tremenda, mas teu semblante traduz paz, porque você crê em Deus. O incrédulo, você olha para o rosto da pessoa e diz: ih, esse está morto, só falta deitar. Quem é de Deus não pode ser assim, não. O poderoso exército de Senaqueribe era um exército armado até os dentes, poderosíssimo. Mas Deus disse: não vai usar nenhuma flecha contra vocês. Ele pode ter bala, dinamite, granada, míssil, mas não vai usar nada contra vocês. Confira aí em 2 de Reis. 2 de Reis, capítulo 19. Isso é para você sentir paz. Essa é uma palavra para você jogar fora o medo, a insegurança, confiar plenamente em Deus. Vamos lá, 2 de Reis, capítulo 19, versículo 32. O Senhor disse: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Deus disse a Ezequias que o exército mais poderoso daquela época não ia conseguir usar nenhuma flecha contra o povo dele. Nenhuma flecha. Eles podem ter todas as flechas do mundo, mas contra vocês não vai sair nenhuma. Então, grave isso em teu coração, meu irmão. Quando Deus age, o inimigo não pode fazer nada contra a nossa vida. Será que Deus dorme? Será que há algum momento que Deus se descuide e deixa de olhar para a gente? Não. Deus está sempre nos guardando, sempre nos protegendo. Grave isso em seu coração. No Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. O salmista diz: olha o que é confiança em Deus. Olha o que é uma fé não fingida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que ele tinha essa confiança? Porque ele dizia: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não temas nada nesse mundo. Seja qual for o inimigo, Deus neutralizará esse inimigo. Seja qual for. Tenha a fé, a confiança de dizer: porque tu estás comigo. A única coisa que Deus requer de você é que você seja obediente, como foi Ezequiel, como foi Ezequias. Ezequiel é o livro, Ezequias é o rei. A única coisa que Deus requer para que você desfrute de todo esse poder, de toda essa graça, de toda essa proteção, de todas as benesses de Deus, força para enfrentar as lutas da vida. Você já assistiu na televisão a luta de MMA? Eu gosto de assistir. Eu gosto. Você vê que bota dois brutamontes no meio de um ringue e os dois saem no pau mesmo, pancada para lá, pancada para cá. Só vence quem tem mais resistência. O que aguenta mais porrada é que vence. Quem tem queixo de vidro leva o primeiro desmaio. Nós não temos queixo de vidro. Nós temos Deus. Nós suportamos qualquer porrada que a vida tente nos dar.
Então, Deus não requer outra coisa a não ser obediência. Lembre-se do início da mensagem. Quando Ezequias assumiu o reino, mandou tirar tudo que era idolatria, tudo que era feitiçaria, tudo que era doutrina de homem, mandou tirar tudo que era macumbaria gospel. Hoje está cheio de macumbaria gospel. É o lenço ungido, é o sal grosso, é o enxofre, é o lenço de Paulo. É macumbaria gospel. Tira tudo isso da tua casa. Se você já teve o desprazer, como eu, de passar por esses caminhos infernais, tira tudo. E não só tirar tudo da tua casa, tira de dentro de você mesmo. Aquilo que colocaram dentro de você, as mentiras de Satanás, as doutrinas humanas, a perversidade de homens perversos e maus, tira dentro de você. Porque tem gente que saiu do Egito, mas o Egito continua dentro dele. Não pode. Então diga, Deus não requer outra coisa a não ser a minha obediência. Salmo 115, versículo 3. Para a gente terminar. Salmo 115, versículo 3. O salmista diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Está vivendo dias bons, tem prosperidade, tem saúde, está tudo conforme você gosta. É Deus que está fazendo esse dia. Pastor, tem uma tempestade aqui, a coisa virou de ponta cabeça, foi Deus também que permitiu esse dia. Tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não enxergam, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. Qual foi o tema da mensagem? Seja o Ezequias da sua casa. Você já tirou da tua casa os ídolos que tem boca, mas não falam? Tem olhos, mas não enxergam? Tem mão, mas não apalpam? Tem pé, mas seus pés não andam? Tem boca, mas não fala? Já tirou o sal ungido? A caneta ungida? Picareta na televisão dizendo: vou distribuir amanhã a caneta para você passar no vestibular. Essa caneta está consagrada a Deus. Você vai trazer R$1.000 e está garantido passar para a faculdade de medicina. Já tirou da tua vida os sacrifícios da lei, jejum, vigília, joelho no chão. Tudo isso é passado, tira. Se você já fez isso, comece a se submeter à palavra de Deus e ninguém poderá te vencer, meu irmão. Nada te fará negar a tua fé, nem a morte. Nem a morte. Quantos mártires nós conhecemos a história que não negaram a própria vida pela fidelidade a Deus. Vai morrer, vamos queimar você vivo, queime. Cantavam hinos e morreram cantando no meio do fogo. Então, se você está disposto a ser o Ezequias da tua casa, você que está me ouvindo e me assistindo em Recife, você que está ouvindo e me assistindo aqui em Natal, junto comigo, estão os irmãos, e você que está ouvindo e me assistindo em Fortaleza, se você está disposto a ser o Ezequias da tua casa, fique de pé, que eu quero orar por você agora. Se você está disposto mesmo. Agora não adianta dizer eu estou disposto, ficar de pé e chegar amanhã a fazer o contrário. É estar disposto a se submeter a Deus, a ser servo de Deus, a fazer o que Deus manda, não aquilo que você quer e sente vontade. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça.